capítulo 26. Uma palavra de advertência. Brisbane, Queensland, Austrália, 26 de outubro de 1898. Aos conselheiros de estudantes de medicina. Há um fardo em meu coração. Alguns jovens que são animados a fazer um curso de estudos nos ramos da medicina deveriam estar se preparando de modo mais decidido para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Não é necessário que nossos estudantes de medicina gastem todo o tempo que estão despendendo nesses estudos. Sua obra deve ser mais decididamente combinada com o estudo da Palavra de Deus. Assimilam ideias que não são de modo algum necessárias, e o que é necessário não recebe suficiente atenção. Um perigo. Enquanto os estudantes estão sendo educados desse modo, vão se tornando menos capacitados para fazer um trabalho aceitável para o mestre. O desgaste que sofrem para alcançar um ampliado conhecimento nos ramos médicos incapacita-os para trabalhar como deviam nos setores ministeriais. Esgotamento físico e mental ocorre em virtude do excesso de estudo e porque os estudantes são encorajados a trabalhar indevidamente pelos miseráveis e degradados. Assim, alguns ficam desqualificados para a obra que poderiam realizar. Se tivessem eles começado o trabalho missionário onde necessário fosse e deixado o aspecto médico associar-se como uma parte essencial relacionada com a obra do ministério evangélico como um todo, assim como a mão está ligada ao corpo. A vida não deve ser posta em perigo no esforço de obter educação médica. Há o perigo, em alguns casos, de que os estudantes acabem com sua saúde e se incapacitem para fazer o trabalho que poderiam fazer não tivessem sido animados a fazer um curso médico. Muitas vezes, opiniões errôneas são inscritas na mente e conduzem a um modo de agir inadequado. Os estudantes devem ter tempo para falar com Deus, tempo para viver em constante e consciente comunhão com os princípios da verdade, justiça e misericórdia. Neste tempo, é essencial o rigoroso exame do coração. O estudante precisa colocar-se onde possa beber da fonte de poder espiritual e intelectual. Ele deve exigir que toda causa que reclame sua simpatia e cooperação tenha a aprovação do raciocínio que Deus lhe deu e da consciência a qual o Espírito Santo está controlando. Não deve ele praticar um só ato que não se harmonize com os profundos e santos princípios que ministram luz à sua alma e vigor à sua vontade. Somente assim pode ele prestar a Deus o mais elevado serviço. Não se lhe deve ensinar que a obra médico-missionária o ponha em obrigação para com qualquer homem, o qual lhe ditará o que deve ser a sua obra. Não deve a obra médico-missionária ser posta à parte e separada da organização da igreja. Os estudantes de medicina não devem receber a ideia de que podem submeter-se apenas aos líderes da obra médica. Devem estar livres para receber conselho de Deus. Não devem comprometer-se e o seu futuro diante de coisa alguma que falíveis seres humanos possam apresentar-lhes. Nenhum fio de egoísmo deve ser entretecido na teia, nenhum esquema que tenha uma só partícula de injustiça deve ser traçado. O egoísmo não deve controlar qualquer aspecto da obra. Lembremo-nos de que individualmente estamos trabalhando à plena vista do universo celestial. Elevada norma. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 10, verso 27. Pouco antes de deixar os seus discípulos para retornar ao céu, Cristo declarou: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João capítulo 13, verso 34. Aqui estamos vendo a norma elevada cada vez mais. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, verso 35. Não puderam os discípulos nessa ocasião compreender as palavras de Cristo. Mas após sua crucifixão, ressurreição e ascensão, eles compreenderam o seu amor como nunca antes. Tinham-no visto expresso em seus sofrimentos no jardim, no tribunal e em sua morte na cruz do Calvário. Ensinar e curar.
Deve haver unidade no povo de Deus. Não tem de haver separação em sua obra. Cristo enviou os 12 apóstolos e mais tarde os 70 discípulos para que pregassem o evangelho e curassem os enfermos. E indo, disse ele: pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8. E ao saírem pregando o reino de Deus, foi-lhes dado poder para curar os enfermos e expulsar os espíritos malignos. Na obra de Deus, o ensino e a cura jamais devem estar separados. O povo do Senhor que guarda os seus mandamentos deve estar unido. Satanás imaginará todo artifício para separar aqueles que estão procurando ficar unidos. Mas o Senhor se revelará como um Deus que julga. Estamos trabalhando sob as vistas do exército celestial. Há entre nós um divino vigia inspecionando tudo o que é planejado e realizado.